Oi, prosperidade! Sejam bem-vindos! Eu sempre fiz as vontades de todos aqui em casa. Tudo que todos ficavam com vontade, eu ia na cozinha e preparava. Falar a verdade, até hoje faço isso. Mas na culinária de hoje, resolvi fazer uma receita que sempre, desde pequena, amo muito, com aqueles recheios diferentes e deliciosos. Pensei em vocês também, que fazem parte da família aprendendo a cozinhar com você, em relação ao alface e venda, pois uma graninha é sempre bem-vinda. Então, no vídeo de hoje, iremos fazer uma massa fácil, prática e super deliciosa. Pão de batata! Essa massa pode ser usada como pão sem recheio, pão com recheio, de sua preferência, podendo ser doce ou salgada, até mesmo como pão de lanches, como hambúrguer, cheeseburger, x-tudo, entre outros. Vamos para o vídeo? Vamos! Porém, antes de começarmos, nos ajudem, se inscrevam, curtam, compartilhem, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos com aquelas receitinhas especiais e deliciosas. Tudo isso ajuda muito para o crescimento do canal e faz uma diferença muito, mas muito grande. Ajuda demais, galera! Receita: recheio opcional do pão de batata. Ingredientes: salsa a gosto, cebolinha a gosto, cheiro verde, coentro a gosto, 300 gramas de frango desfiado, um sachê de tempero pronto de sua preferência, colorau em pó a gosto, orégano a gosto, sal a gosto. Modo de preparo: iremos fazer o recheio antes, caso for de sua preferência ter todos os pães de batata recheados, pois precisamos do recheio frio. Em uma panela, coloco o frango. No meu caso, o frango desfiado estava no congelador e descongelei para podermos usar na receita. Por isso, veio um pouco de água do frango que deixo na receita. Nunca tiro essa água para manter o sabor do frango. Não fica com gosto de geladeira. Depois, acrescento o sachê de tempero pronto, de minha preferência, aqui o sabor de carne e misturo. Assim, após misturarmos, vou acrescentando os temperos a gosto em nosso frango, como uma pitada de colorau, uma pitada de orégano, uma pitada de sal, mas tomando cuidado sempre com o sal, pois o tempero pronto de carne que escolhi já contém sal. Por isso, tome cuidado, sempre experimentem a receita. Levo ao fogão em fogo médio e deixo refogando por aproximadamente 10 minutos. Vou fazer isso e já trago a vocês. Após, vou colocar uma misturinha que fiz de salsa, cebola e cheiro verde a gosto em nossa receita. Levo ao fogão em fogo médio de novo para refogar os temperos finais que colocamos por mais aproximadamente 10 minutos. Reservo o frango temperado, pois iremos rechear o nosso pão de batata com ele e não pode estar quente, tem que estar frio, totalmente frio, para não desandar a nossa massa. Massa do pão de batata. Ingredientes: meia xícara de leite integral, um sachê de fermento biológico para pão, 10 gramas, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos inteiros, 80 ml de óleo, 1,5 xícaras de batata cozida e amassada, 1 colher de café cheia de sal, 5 xícaras de farinha de trigo aproximadamente. Modo de preparo da massa: em uma tigela grande, coloco o leite, mas com o leite em temperatura morna, como a temperatura de uma mamadeira de um bebê. Depois acrescento o fermento, mexendo por aproximadamente 2 minutos para ativar a fermentação, que
que faz a nossa massa crescer. Assim, passando os 2 minutos, podemos perceber que o fermento começa a ter algumas bolhas e acrescento o açúcar, mexendo sempre, para dissolver os ingredientes. Podemos perceber também, pelo olfato, o cheiro do fermento. Isso significa que a fermentação começou. Acrescento em seguida os ovos, batendo um pouco para melhor misturarmos os ovos aos outros ingredientes. Logo após, acrescento o óleo e misturo. Sempre vou dar uma dica de cozinha. Tem um medidor apropriado que é excelente para todos os tipos de receita. Isso faz com que dificilmente erramos na medida dos ingredientes. Depois, coloco a batata cozida e amassada, misturando tudo para incorporar todos os ingredientes, ficando homogêneo. Mas lembrando que as batatas têm que estar totalmente frias para ser incorporada à nossa receita. Se colocarmos as batatas em forma de purê quente, a receita não dá certo, pois a massa fica mais úmida e temos que colocar mais farinha de trigo, deixando a massa totalmente dura e esturricada. Não queremos isso, né, galera? Assim, coloco em seguida o sal, mas vou sempre verificando a quantidade de sal, pois se eu rechear o pão de batata com queijo cremoso, o frango que já vai sal, podemos salgar demais o nosso pão. Com os ingredientes misturados, vou colocando aos poucos a farinha de trigo. Mas tem que ser aos poucos, para a massa não ficar dura e pesada. Quando eu tiver uma textura em nossa massa que não dá mais para misturar com a colher, limpo a minha mesa de mármore e coloco toda a massa na mesa para sorvarmos com a mão até dar o ponto certo, como mostro no vídeo. Dando o ponto certo da nossa massa, deixa descansando por aproximadamente 40 minutos, ou até dobrar de tamanho. Para o crescimento mais rápido da nossa massa, vou dar uma dica aí, hein, gente? Coloco a massa novamente na tigela que usamos e por cima tampo com um pano de prato ou PVC de cozinha para não secar a nossa massa, levando ao micro-ondas desligado ou forno desligado para crescer assim a nossa massa, não tendo contato com a temperatura externa e não pegando corrente de ar, porque isso influencia no tempo de crescimento da nossa massa, podendo ser muito mais tempo que gastamos para o crescimento. Depois do tempo de crescimento, pego a nossa massa e polvilho a mesa para sovarmos mais um pouco a nossa massa, tirando todo o ar que fica entre as partes internas da massa. Fazendo isso, podemos já modelar nossos pães. Eu gosto de pesar sempre a nossa massa para ver que tamanho eu quero dos nossos pães de batata. Por isso, pego uma balança de cozinha e coloco a medida de 100 gramas para cada pão. Quando peso a nossa massa, pego uma parte de 100 gramas que separei e abro com as mãos mesmo e recheio a quantidade que quero, podendo ser de sua preferência, acrescentar queijo cremoso, ou cheddar, ou só frango, ou frango com cheddar, ou frango com queijo cremoso, mas sendo opcional. Fecho o nosso pão em forma de bolinha, boleando com as mãos, como mostro no vídeo. Pego uma forma, unto com margarina e farinha para não grudar nossos pães. Coloco os pães de batata já recheados ou simples, conforme sua preferência, e deixo descansar por mais 40 minutos aproximadamente, ou até dobrar de tamanho. Com os nossos pães o dobro de tamanho, em uma tigela pequena coloco uma gema de ovo junto com 2 colheres de sopa de leite e bato até ficar homogêneo. Com essa misturinha, pego um pincel de cozinha e pincelo os nossos pães. Levo ao forno a 180 graus
por aproximadamente 30 minutos ou até dourar por completo a superfície dos nossos pães, dependendo da potência de cada forno. Assim a nossa delícia está pronta! Vou tirar todos os pães de batata do forno e trago aqui para vocês ficarem com aquela vontade de comer. E aí, prosperidade? O que vocês acharam da receita? Deixe suas opiniões no comentário, que isso é muito importante para nós. Essa nossa receita ficou com o recheio clássico de frango ou frango com queijo. Mas podemos rechear com outros ingredientes, como carne, linguiça, só queijo, carne com queijo e até mesmo doce de leite, que fica uma delícia! Testei no famoso Romeu e Julieta, queijo com goiabada, e todos amaram, pedindo encomendas de mini pães de batata, recheios doces ou salgados. Então é isso, prosperidade! Beijos e beijos, até a próxima receita! Tchau! Fui!